começar a Mariana Palmeira, que é professora nossa aqui da PUC. Ela é advogada, professora da PUC-Rio, doutora em Teoria do Estado e Direito Constitucional pela PUC, pesquisadora do grupo de pesquisa EPC PUC-Rio, que é o nosso, né, do CNPq, e do Legalite, que é um grupo de pesquisa em Direito e Novas Tecnologias do Direito da PUC. Ela é membro da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados da OAB do Rio. E também chamo aqui para a mesa, e vocês devem estar vendo aqui, né, a Bia Barbosa, que é jornalista, especialista em Direitos Humanos pela USP e mestre em Gestão e Políticas Públicas pela FGV de São Paulo, com um intercâmbio no Instituto de Ciências Políticas de Paris. Ela atua há mais de 20 anos na defesa do direito à comunicação e da liberdade de expressão no país. Ela, inclusive, entrevistei... foi isso, né? Assim, eu assisti uma palestra da Bia, entrevistei ela para minha tese de doutorado, isso já vai um bom tempo. Então, ela está no meu livro sobre as negociações políticas para implantação do modelo de TV digital, que acabou que foi assim, tudo de não democrático, estava se planejando. Mas, então, agora, a Bia entrega o DIRACOM, que é Direito à Comunicação e Democracia, e a Coalizão Direitos na Rede, que aí, enfim, ela vai falar um pouco mais, mas, assim, a coalizão ela é uma coalizão mesmo, tem muita gente ali dentro. E ela representa, então, essas duas entidades no Comitê Gestor da Internet no Brasil, que é o CGIBR. É ali onde se debate a questão da internet toda do país, onde se concede um domínio, né, .br. E, além disso, a Bia faz parte do grupo de trabalho sobre regulação de plataformas no CGIBR e é coautora do livro Fake News, como as plataformas enfrentam a desinformação. Bom, então eu vou passar aqui agora a palavra para a Mariana Palmeira, que ela vai, além de fazer uma apresentação, ela vai também mediar essa conversa, né? A apresentação da Bia e depois a conversa aqui com a plateia. Gente, boa tarde. Obrigada, Patrícia, pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês hoje. Vou dar início aqui a uma pequena apresentação. E eu estou aqui desde de manhã, então pude ir ouvindo e vendo que tudo veio meio que fazendo ali uma costura que faz muito sentido para a gente falar sobre regulação, ou talvez até um passo atrás, na verdade, eu vou tentar aqui dar um passo atrás para falar sobre regulação. E aí tem mais ou menos esses tópicos que eu quero passar, falar um pouquinho sobre direito de tecnologia, o contexto, que não deixa de ser tudo que a gente já ouviu aqui hoje, né, os desafios e um breve, muito breve exemplo sobre a regulação da publicidade dentro de um contexto digital. E aí, quando a gente fala, né, de regulação, indo um pouquinho, né, voltando um pouquinho no passado e pensando nessa relação entre direito e tecnologia, a gente está falando aqui de um conflito que é inerente a essas duas áreas. Né? A gente até, para falar, né, sobre regulação até de uma maneira um pouco mais contemporânea, a gente pode pegar esse nosso contexto aí de inovação tecnológica que a gente vive, pelo menos, desde a virada do século XIX para o século XX. Então, a gente está falando de alguma coisa que vem acontecendo paulatinamente na sociedade. Né? Então, e que contexto é esse? Um contexto de inovação tecnológica constante. Né? Talvez não tão assustador quanto hoje, que a gente fala de inteligência artificial, de realidade aumentada, de juiz robô, de médico robô, mas a gente vem sim falando de um contexto tecnológico, né, que faz a gente chegar até aqui no nosso tema de hoje, que são as plataformas digitais e essa interseção com o jornalismo. Mas, conceituando um pouco, quando a gente fala de direito, a gente pode falar, né, no sentido de normas de conduta e princípios criados por instituições em um dado momento histórico. Né? Logo, a gente está falando de uma fotografia de valores, práticas e ideologias daquele momento, que as instituições criaram naquele dado momento. E isso significa que é natural que haja esse choque, esse conflito entre a evolução tecnológica
e o que o direito consegue proteger, o que o direito consegue determinar, eventualmente como pode ou não pode. Então, o que a gente pode pensar? Quando a gente pensa nesse sistema de normas que está ali muito relacionado a um momento histórico, a uma fotografia, por mais que a gente tenha leis principiológicas, conceitos de normas abertas, que tem essa flexibilidade para serem aplicadas naquilo que não foi pensado no momento que os códigos, que as leis foram criadas, o que a gente acaba vendo muitas vezes é que o direito está sempre correndo atrás para entender e regular, se for o caso, a tecnologia que vai se apresentando. Então, dito de outra maneira, o direito não é inerte, mas ele pode demorar para agir em várias situações. Acaba agindo quando as práticas sociais já estão ali acontecendo. E quando são afetadas, quando as relações, eventualmente, sociais começam a ser afetadas também, a gente tem esse direito começando ali a agir. E, por outro lado, a inovação tecnológica, cada vez mais, tem esse ritmo da aceleração. Tinha, talvez um pouco menos, quando a gente fala lá na virada do 19 para o 20, da fotografia, do sistema de produção de notícias diárias, e hoje a gente tem muito mais esse contexto acelerado. Então, pode dar essa impressão que a gente tem aí uma demora para que o direito haja. E apenas para contextualizar com um exemplo da virada do século XIX para o século XX, que eu gosto bastante, quando a gente fala no direito precisando agir para falar de um novo direito, que seria ali o direito à privacidade. E por que isso acontece? Por que vem dois advogados de Boston, nos Estados Unidos, justamente ali nesse momento de virada do século XIX para o XX, para falar, gente, espera aí, tem uma coisa aqui acontecendo, e será que a gente não tem que pensar sobre uma nova forma de proteger a privacidade das pessoas? Então, é aquela ideia de que eu estou impactando, a tecnologia está impactando a prática social, as relações sociais, e o direito está olhando e falando, opa, espera aí que eu vou precisar regulamentar aqui, eu vou precisar fazer um contorno diferente. E é exatamente isso que acontece ali em 1890, quando esses dois advogados, que são super famosos, Warren e Brandeis, eles vão trabalhar todo esse conceito de um novo direito à privacidade. E por conta do quê? Por conta de uma inovação tecnológica. A fotografia, junto com a indústria do jornalismo, que começa a publicar uma série de matérias e fotos da família de um desses dois advogados, falando sobre o casamento da filha. E aí eles vão falar, olha só, o direito à privacidade, ele não mais vai estar unicamente relacionado a um direito proprietário, tem alguma coisa aí que é diferente, tem alguma coisa aí que fala da minha personalidade, da minha imagem, da imagem da minha filha, aparecendo em todos os jornais sem a minha permissão. Então, a gente vem lá de trás, falando dessa evolução tecnológica e falando também dessa tentativa do direito, de alguma forma, aí, quando eu estou falando direito aqui, eu estou falando de uma maneira bastante ampla, para incluir a regulação, então, dessa tentativa do direito de falar, olha, eu preciso dar aqui um contorno diferente, uma proteção diferente, porque eu tenho uma situação diferente afetando as práticas aí diárias, os relacionamentos, as práticas sociais. E aí, passando para a regulação, eu até vou me aproveitar da fala do Otávio Costa, que falou aqui logo cedo, a primeira fala de manhã, a primeira fala do dia, e ele comentando que ele estava num determinado ambiente e ele recebeu a recomendação de não falar a palavra regulação ou regulamentação. Então, a gente vive quase que ainda esse momento de achar que falar sobre regular, sobre criar regras para determinados mercados, ainda é visto como quase que um tabu, é quase que um palavrão. E o próprio Otávio lembrou que o Brasil tem inúmeras agências reguladoras. Então,
que história é essa que a gente não pode pensar em propor regras para determinadas situações? E aí, nesse sentido, né, a própria Patrícia também veio explicando, quando traz, né, toda a narrativa do neoliberalismo, né, vem explicando de onde vem, talvez, esse tabu da gente falar aqui em regular, né, e vem, né, dessa escola, né, do neoliberalismo, e mais fortemente, né, vem do liberalismo, mais fortemente do neoliberalismo, que está aí fazendo 50 anos, né, do artigo que inaugura esse neoliberalismo lá na Escola de Chicago, né, do Milton Friedman. E aí, a professora Ana Frazão, que é uma advogada, professora de Direito Comercial da Universidade de Brasília, ela tem um trabalho muito interessante. Ela pegou 13 autores contemporâneos que falam sobre regulamentação jurídica de mercados de maneira geral, não necessariamente, né, do mercado de comunicação, de publicidade ou de jornalismo. E aí ela escreveu, com base nesses 13 autores, uma série de artigos para justamente discutir essa ideia, né, de regular, não regular ou como regular. E aí eu trouxe, na verdade, aqui apenas 2 autores para não ficar alguma coisa muito extensa. Então, antes mesmo que eu pudesse, né, pensar em regulamentação de jornalismo vis-à-vis as plataformas digitais, e pegando a fala do Otávio e todo o histórico que a Patrícia traçou, eu acho que a gente precisa até desse passo atrás, ou desse reforço, né, de que por que não regular, né, e da necessidade de regular. Então, o primeiro autor que a Ana Frazão discute é o Joseph Stiglitz, e ele vem com essa fala, que é muito interessante, dizendo que a grande questão é como encontrar uma regulação que equilibre adequadamente o papel do Estado e do mercado. E aí ele traz toda essa ideia de desenvolvimento sustentável, inclusivo, que tem muito a ver com essa deterioração da profissão que a gente veio escutando aqui ao longo do dia de hoje. E o segundo autor que a Ana Frazão vai se dedicar a estudar é o Appelbaum, que tem esse livro chamado, né, A Hora dos Economistas, que é bastante interessante. E aí ele vem dizendo a mesma coisa: olha, não existe dúvida se a gente vai regular ou não. A ideia é como vamos fazer isso, né? E aí ele vem trazendo até nesse livro uma narrativa que reforça muito essa ideia, né, de como que falar sobre regulação virou um tabu. E ele vai falar, olha, do finalzinho da década de 60, e se eu não me engano, ele vai contextualizar ali entre 1969 a 2008, e por isso que ele fala a hora dos economistas, e fala, grandes economistas construíram toda uma narrativa, aliados, claro, né, a interesses, né, das grandes empresas, e foram trazendo essa ideia de que o mercado vai se regular por si só, que isso é bom para todo mundo, e essa narrativa pegou. Então, junto com os outros autores que a Ana Frazão vai apresentar, ela chega aqui a um conjunto de conclusões em relação a essa ideia da regulação e da necessidade da gente olhar para a regulação. E aí ela vai dizer que, em comum, entre esses 3 autores contemporâneos, eles vão dizer que, né, a insuficiência do pensamento econômico dominante e da ideia de livres mercados, ou seja, esse pensamento econômico dominante, com essa ideia do livre mercado, não é suficiente para responder os nossos problemas contemporâneos. Da mesma forma, eles conseguem fazer a relação entre esse pensamento econômico dominante e o aumento da desigualdade. Então, isso é alguma coisa também que esses economistas contemporâneos vêm falando, que vêm fazendo essa crítica sobre o neoliberalismo. Da mesma forma, esse pensamento econômico dominante e a diminuição da concorrência, incluindo aí as repercussões sobre os trabalhadores, né? Então, fala muito do que falamos aqui, dessa precarização, essa uberização da profissão do jornalista. E a importância do Estado e da regulamentação jurídica para a existência e o funcionamento regular de todos os mercados e as repercussões do atual modelo econômico e político para a democracia.
né? Então, isso é alguma coisa também que autores desse campo aí, meio que da filosofia do direito, vêm explorando, né? Do quanto essas questões que estão em torno aqui das mídias sociais vêm também repercutindo de maneira bastante negativa na construção e na continuidade da democracia. E aí, isso deixa, né, a pergunta para a gente, que é a pergunta que eu acredito que todo mundo se faz: qual é a melhor resposta regulatória para mitigar os efeitos negativos das plataformas? Então, como vai se dar essa regulação? E aí também, sem querer entrar muito na ciência do direito, mas a gente sabe que a regulação, né, por parte do Estado talvez não seja a única resposta. Existe a corregulação, existe a própria regulação responsiva, que é alguma coisa que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é uma autoridade recente no Brasil, que vem, né, para olhar para essa questão de dados pessoais depois da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, essa ideia dessa regulação responsiva, de ouvir a comunidade, né, de fazer audiência pública, de ouvir especialistas na área. Saindo um pouco só da regulação, a gente pode falar tanto da corregulamentação quanto da autorregulação, que tem uma experiência que eu acredito que é de sucesso quando a gente fala de autorregulamentação publicitária, com todas as ressalvas que a gente possa fazer, né, ao CONAR, mas é uma experiência bem sucedida no campo da publicidade. Então, a gente tem aí esse desafio hoje de pensar como a gente vai regular. Então, eu acredito ainda que a gente precisa desse reforço, dessa ideia de que regulação não é um palavrão, é necessário no momento que a gente vive hoje. Agora, existem, né, vários caminhos, né, e que caminho cada contexto, cada país vai, né, pensar aí qual é o melhor. A gente tem uma experiência já bastante avançada, eu posso dizer assim, na Europa, em relação à regulação de um mercado digital, não necessariamente voltado para o jornalismo, não necessariamente voltado para a publicidade ou para a comunicação de maneira geral, mas existe aí um pacote regulatório que faz parte de uma agenda digital na Europa desde 2010. Então, assim, as coisas nessa seara demoram para acontecer. E eu, particularmente, não acho que seja ruim. Às vezes a gente tem uma angústia de querer ver resolvida uma determinada situação, mas principalmente quando a gente fala de legislação, ou de marco regulatório, é importante que a gente possa ouvir, né, várias pessoas, a gente possa olhar para outras experiências do que ter simplesmente alguma coisa ali acelerada que rapidamente vai, talvez, perder a própria eficiência ou a própria eficácia. Então, dentro desse pacote regulatório, dessa agenda que acontece desde 2010, a gente tem agora o DSA e o DMA. O DSA é o Digital Service Act, que entra em vigor, se eu não me engano, para uma parte do mercado já entra em vigor a partir de agora, é alguma coisa que entra gradualmente em vigor. O DMA também muito olhando para essa questão de regulamentação do mercado e das plataformas digitais de maneira geral, em debate, em audiência pública, ouvindo a comunidade, a lei de inteligência artificial, ou o marco regulatório de inteligência artificial, que a gente também tem no nosso Congresso Nacional sendo gestado esse marco regulatório sobre inteligência artificial no Brasil, e o próprio regulamento de dados, né? Por mais que a gente já tenha aí alguns diplomas legais na Europa tratando dessa questão de proteção de dados, existe também em gestação essa ideia desse Data Act. Então, a gente tem uma experiência, né, bastante interessante regulatória na Europa já iniciada. E aqui, já me encaminhando para o final, a gente tem na publicidade digital no Brasil um caminho já iniciado em termos de regulação, né? E iniciado, né, desde a Constituição Federal, passando pelo Código Civil, passando pelo Código de Defesa do Consumidor, aqui passando pela Lei Geral de Proteção de Dados, que de maneira transversal, né, ela engloba, né, envolve todos os setores da economia, e grande parte da regulação de publicidade digital, né, vai aqui por um meio talvez atravessado, mas vai ao encontro da Lei Geral de Proteção de Dados, e a gente tem a autorregulação. Eu coloquei ali a Lei da Liberdade Econômica,
Na verdade, eu deveria ter falado isso antes, lá quando estava falando do Otávio Costa, mas eu me lembrei que na Lei de Liberdade Econômica, que é uma lei de 2009, existe a figura do abuso regulatório. Né? Então, essa é uma lei que ela não é muito falada, ela vive ali num certo feudo jurídico, mas existe no artigo 4º, se eu não estou enganada, dessa lei, essa ideia de que cabe à administração pública a proibição de agir com um abuso regulatório. E aí tem uma série de itens específicos do que seria esse abuso regulatório, mas serve também para a gente refletir se isso não é um certo reforço desse tabu que a gente falou aqui o tempo todo sobre regular ou não regular, né, sobre os perigos da regulação. Isso está lá no artigo 4º da Lei de Liberdade Econômica. E quando a gente olha especificamente para a proteção de dados pessoais, que tangencia, talvez de maneira mais intensa, as questões relacionadas à publicidade digital, mas também o jornalismo, porque não é o tema aqui, mas estão intrinsecamente ligados quando a gente fala de jornalismo na internet e publicidade digital, a gente tem aí uma realidade hoje de ter leis de privacidade e proteção de dados pessoais em mais de 140 países, né, que impactam as mais diversas atividades. E aí, gente, um dos desafios, né, olhando para essa regulação de plataformas digitais e pensando no jornalismo e já vendo o que acontece com a publicidade digital, é a dificuldade de lutar contra a força dessa indústria. Então, há poucos meses, se eu não me engano, em outubro, saiu um relatório da principal associação de publicidade interativa, né, a publicidade digital do mundo, que é o IAB, e o IAB diz que o grande risco à sobrevivência da publicidade digital, dentre outros, mas um grande risco são as leis de proteção de privacidade. Então, a fala da indústria também é uma fala que vai precisar ser confrontada, e isso no âmbito da publicidade, que é um âmbito muito mais simples, porque a gente está falando de liberdade de expressão comercial, de liberdade econômica, eu não estou falando lá de liberdade de expressão, eu tenho uma facilidade, talvez, de lidar aqui com questões de publicidade que eu não tenho, eu penso assim, pelo menos, em relação ao jornalismo. E uma indústria muito forte que vai contestar cada passo dessa regulamentação. Então, nesse sentido, eu termino, antes de passar para a Bia, com essa reflexão da Shoshana Zuboff, né, que eu gosto muito. A Shoshana, quando vem apresentando os conceitos de capitalismo de vigilância, ela fala sobre essa ideia de um poder sem precedentes. E ao longo do livro, né, da Era do Capitalismo de Vigilância, ela vai, de uma certa maneira, repetir essa ideia, que quando a gente não sabe, não consegue nem identificar diante do que a gente está, a gente tem muita dificuldade de saber como lidar, como se proteger. E aí ela vem, inclusive, dizendo, vou ler aqui, as lentes existentes ressaltam o familiar, obscurecendo assim o original, transformando em sem precedentes uma extensão do passado. Isso contribui para a normalização do anormal, que torna a luta contra o sem precedentes uma batalha ainda mais custosa. Obrigada, Mariana. Bom, primeiro eu queria agradecer muito o convite, Patrícia, parabenizar pela iniciativa. Acho que esse é um tema que a gente vai discutir muito ainda, né? A agenda de regulação das plataformas é uma agenda que tem se mostrado globalmente cada vez mais necessária e relevante num contexto de novos desafios aí do que acho que a Mariana colocou muito bem nessa relação entre direito e tecnologia, e que o Brasil precisa ocupar o seu lugar nesse debate internacional também sobre esse tema. O Brasil que, né, já foi referência no debate internacional de regulação de internet com a aprovação do Marco Civil da internet em 2014, com uma série de modelos de debate na sociedade, de consulta pública, a própria configuração do Comitê Gestor da Internet, que é um órgão multissetorial, né, que tem a prerrogativa de estabelecer diretrizes para o uso e desenvolvimento da internet no Brasil, fazendo isso de uma forma quadripartite, então com a participação do Estado, das empresas, do setor acadêmico e de organizações da sociedade civil. Então, o Brasil
nessa recente história da internet, ele é um país referência nos debates sobre esse tema, e acho que a gente precisa começar a ser referência também no debate sobre regulação de plataformas, que é uma agenda que está completamente colada com a conjuntura que a gente está vivenciando no país, e que a gente, né, recém-saídos aí de um processo eleitoral, acho que ficou ainda mais claro o quanto esse tema é necessário por diversos fatores. Então, vou tentar fazer uma fala mais rápida aqui, até para a gente ter um tempinho de discussão no final, porque eu, infelizmente, não consigo ficar até depois das 18, porque eu já estou com uma outra agenda aqui, mas tentando focar um pouco na regulação de plataformas de redes sociais, principalmente, que são as plataformas que mais dialogam com o jornalismo nesse sentido, né? Mas entendendo que a gente está começando esse debate, apesar do Brasil ser referência na agenda de regulação de internet, a gente começa esse debate com alguns atrasos históricos que nos trazem uma maior dificuldade para o enfrentamento dessa discussão. Um deles, acho que a Mariana falou muito bem, é essa ideia de que quando a gente fala de regulação do setor, de setores relacionados à comunicação, as pessoas acham que a gente está defendendo a prática da censura, a própria imprensa, muito rapidamente, né, em alguns setores da imprensa, já começa a se vocalizar que regular. Lá vem de novo a história da regulação dos meios de comunicação, porque, na verdade, o que o governo quer com isso é calar a imprensa. Então, começa esse discurso. E a gente nunca conseguiu estabelecer no Brasil uma agenda regulatória, democrática e atualizada para as comunicações tradicionais. Né? O Código Brasileiro de Telecomunicações é de 1962. O Brasil não tem um órgão de regulação de comunicação estabelecido até hoje. A gente tem a Anatel, que faz a regulação do espectro, né, e da infraestrutura de comunicação, mas não dos diferentes aspectos desse setor econômico, que requer uma regulação, sim, para não ser concentrado, para ser plural, para ser diverso, para ser democrático. E a gente chega nesse cenário global de debate sobre a regulação das plataformas, um pouco sem ter feito esse dever de casa, que é a regulação dos meios tradicionais. E isso coloca uma série de outras dificuldades para o debate público sobre esse tema. Mas me parece que a gente não vai poder fugir, como a gente fugiu da regulação, da atualização da regulação da radiodifusão, a gente não vai poder fugir do debate regulatório sobre internet, sobre plataformas e principalmente sobre redes sociais, porque esse é um debate que vai necessariamente já está se estabelecendo em países democráticos, e a internet é global, diferentemente da radiodifusão, que cada país tem o seu veículo que emite para o seu próprio território. O impacto das regulações que vão acontecer no âmbito da internet em outros países também vai ser sentido aqui no Brasil, para o bem ou para o mal. Então, é importante que a gente também se debruce sobre isso e leve a nossa perspectiva brasileira, latino-americana, para os debates internacionais sobre regulação. Do ponto de vista do jornalismo, acho que vocês passaram o dia discutindo isso. Eu, infelizmente, não tive a oportunidade de acompanhar, mas tem uma transformação enorme que é feita, né? Do ponto de vista da atividade jornalística, das possibilidades de produção e distribuição de conteúdo jornalístico nesse cenário das plataformas, e que modifica aspectos laterais, como Mariana falou, da questão da regulação da publicidade digital, e isso passa por outros temas, como proteção de dados pessoais também, e como que a gente, enquanto jornalista, também tem que ser muito cioso desse cenário, né? E dos riscos que existem quando a gente está operando no ambiente digital, mesmo fazendo jornalismo e usando essas plataformas que muitas vezes têm pouco ou baixo compromisso até com a proteção de dados dos usuários, que a gente está querendo atrair para essas plataformas para terem acesso ao conteúdo jornalístico que a gente está produzindo. Um dado que eu li recentemente, e que acho que ele é bem simbólico do cenário que a gente está vivenciando, é que o Google ganha 5 bilhões de dólares por ano intermediando notícias e cidadãos sem contratar um jornalista. Né? Então, faz isso pelo YouTube, faz isso pelas ferramentas de busca, pelos anúncios que vende, está intermediando o jornalismo entre os leitores, telespectadores, ouvintes nas diferentes plataformas ali, sem estar produzindo diretamente jornalismo. Isso traz uma série de reflexões que a gente precisa fazer, e que eu acho que vocês fizeram na mesa
na mesa anterior. Mas eu acho que, juntando essa agenda do fazer jornalístico, dos desafios que estão colocados, com o debate democrático que a gente precisa, sobre o qual a gente precisa se debruçar no país, a agenda de regulação de plataformas ela se mostra muito urgente. E aí, quando eu coloco a questão da urgência, eu não estou querendo defender que a gente aprove a toque de caixa uma regulação para esse setor aqui no país, mas que a gente se debruce rapidamente sobre isso para entender que modelo regulatório que a gente quer e que caminhos que ele pode seguir, né? O modelo de negócios que está estabelecido para as plataformas hoje, isso, né, globalmente e aqui também, é um modelo de negócios das redes sociais que acaba favorecendo determinados tipos de conteúdo para se buscar um engajamento maior e para se buscar a retenção da atenção dos usuários ali dentro, que faz com que muitas vezes o tipo de conteúdo que vai ganhar alcance nesse ambiente esteja muito distante do tipo de conteúdo que a gente entende como conteúdo de qualidade, ou como conteúdo jornalístico, ou como conteúdo de credibilidade. A gente pode dar diversos adjetivos para isso, né? E depois eu acho que num contexto em que a gente viu muito, né, nas eleições, e que a gente já vinha percebendo isso de uma maneira mais intensa também no contexto da pandemia da Covid-19, a gente viu o quanto que essas plataformas de redes sociais têm conduzido o debate público para um lugar muito preocupante. Um lugar que muitas vezes é essencialmente desinformativo, um lugar que muitas vezes incentiva para o discurso de ódio e para a violência política, e uma desinformação que não é só uma desinformação cotidiana, como a que sempre existiu na sociedade, mas é uma desinformação que causa dano, né? A gente está vivenciando nesse momento uma parcela significativa da população brasileira, a gente não pode negar isso, vivendo numa realidade bastante paralela em relação ao resultado eleitoral e em função das informações, né? E da desinformação que elas recebem nessas plataformas de redes sociais, que muitas vezes fechadas ali, sem conseguir dialogar com outras vozes, com outros atores, sem receber informação de outros meios, né? E que tem colocado para uma parcela da população brasileira uma realidade de que sim, vai haver uma intervenção militar no país, sim, que as urnas foram fraudadas, que as eleições não foram legítimas e que as pessoas precisam continuar mobilizadas nas ruas. Então, a gente tem e uma série de iniciativas de monitoramento de redes sociais durante as eleições, e a gente fez isso lá pela Coalizão Direitos na Rede também, acompanhando esses grupos de WhatsApp, grupos de Telegram, canais no YouTube, funcionando de uma maneira muito livre, digamos assim, sem uma preocupação intensa das plataformas em relação a mensurar o tamanho do impacto para a democracia brasileira que a determinada disseminação de conteúdos desinformativos poderia resultar, né? E vimos também, a partir de um diálogo feito com as plataformas, que há, mesmo das grandes plataformas, muito pouco interesse em mudar o seu modelo de negócio, em mudar as suas regras do jogo, em mudar os seus mecanismos de moderação de conteúdo, em considerar de uma maneira mais significativa, atentados contra as democracias, o quão danoso isso pode ser e o quanto que isso deve circular ou não no seu ambiente, na sua arquitetura. E o que nos reforçou ainda mais depois desse processo eleitoral a necessidade de uma regulação que não seja simplesmente a autorregulação que elas sempre defenderam. E aí eu concordo muito com o que a Mariana colocou, no sentido de que a gente tem vários modelos de regulação para pensar sobre isso. O Brasil, do ponto de vista da internet, sempre defendeu uma corregulação, portanto, o Estado estabelecendo diretrizes e as empresas também estabelecendo mecanismos de autorregulação e implementando isso, e os diferentes setores atingidos, sociedade civil, academia, comunidade técnica, participando do desenho dessa regulação, naquilo que a gente chama de uma regulação multissetorial. Eu acho que esse seria o caminho interessante para a gente
avançar no debate aqui no Brasil, inclusive pensar na existência e na possibilidade de estabelecimento de um órgão regulador multissetorial para a internet, abriria a possibilidade para um caminho de discussão sobre um órgão regulador convergente que abarcasse também a regulação das mídias tradicionais, né? Se a gente pensar, por exemplo, o exemplo do Ofcom, que é o órgão regulador do Reino Unido, ele foi criado a partir de órgãos reguladores diferentes que existiam de diferentes setores, então tinha o órgão regulador das telecomunicações, tinha o da comunicação, e de repente se criou lá um órgão convergente que reunia os diferentes setores das comunicações, né? Então, teles, radiodifusão, internet e plataformas agora também, mais recentemente, e que dentro desse ambiente você consegue dar conta dos desafios, até porque a gente ficar regulando em caixinhas hoje não faz mais diferença, porque esses grandes grupos de comunicação estão operando nas mais diferentes linguagens e formatos, né? Não adianta a gente regular, por exemplo, a Globo na radiodifusão e não estabelecer regras para o Globoplay, né? Ou, enfim, para outros serviços que são, às vezes, prestados em outras plataformas, mas pelo mesmo grupo econômico. Então, pensar numa regulação multissetorial para as plataformas digitais hoje, eu acho que, inclusive, abre a possibilidade no Brasil da gente fazer um debate mais amplo sobre regulação das comunicações em geral, que é um desafio que a gente, do século passado, que a gente não deu conta de superar ainda. E o que seria o objeto central, digamos assim, de uma regulação de redes sociais? Não necessariamente o conteúdo, né? Porque, de fato, você regular a liberdade de expressão é algo que precisa ser feito de uma maneira muito cuidadosa para que isso não resvale numa restrição indevida do legítimo exercício da liberdade de expressão. Mas os modelos que estão surgindo em outros países, né? A gente tem, a Mariana citou o DSA e o DMA na Europa, o Reino Unido está discutindo a Online Safety Bill, as comissões do Parlamento dos Estados Unidos estão debatendo esse tema também. Aqui no Brasil mesmo, a gente começou a discutir o projeto de lei 2630, que nasceu um pouco para combater a desinformação, mas se transformou numa lei de transparência e de responsabilidade das plataformas da internet. A partir dessas diferentes experiências que estão surgindo, fica claro que a gente pode regular as plataformas de redes sociais e na sua relação também com o jornalismo, sem necessariamente determinar que conteúdo pode ser veiculado ou não. Quando você regula, por exemplo, a concentração de dados que um desses grupos, dessas chamadas Big Techs, pode controlar ou pode compartilhar, você também está regulando, isso também tem um impacto do ponto de vista do debate público que está colocado, porque quanto mais concentração de dados você tem numa mesma plataforma, mais poder de difusão e de definição do seu fluxo de comunicação ela vai ter, mais bolhas ela vai criar, e menos diversidade a gente vai ter. Então, o simples fato, por exemplo, de você impedir que a Meta seja dona do WhatsApp, do Facebook e do Instagram, já traria muito mais diversidade para o debate público do que a gente tem hoje, com a Meta concentrando todas essas empresas sem a gente mexer no conteúdo, né? Estabelecer mecanismos de regulação de transparência, por exemplo, como as plataformas estabelecem as suas políticas de comunidade, como elas aplicam essas políticas de comunidade, quem são as equipes de moderação de conteúdo que trabalham nessas empresas, elas falam português, elas falam o nosso idioma, qual é o perfil dessa equipe? Tudo isso são mecanismos de regulação que a gente pode ter, que mesmo que a gente não toque no conteúdo, a gente vai impactar no sentido de fomentar a diversidade e a pluralidade que a gente tanto quer buscar com essa regulação, para que a internet de fato possa ser esse espaço, né, de diversidade, de expressão, de mobilização, de articulação, de organização social, de acesso à cultura, de difusão de informação das mais diferentes naturezas, e que nasceu para ser isso, e que hoje está um ambiente cada vez mais concentrado na mão de grandes empresas e de grandes conglomerados globais. Se a gente aqui tinha, né, enfrentava o desafio aí de combater os chamados monopólios na radiodifusão brasileira, hoje a gente está falando, para citar o professor Jonas Valente aqui da Universidade de Brasília, a gente está falando de monopólios digitais, né, que tem desafiado muito mais
não só os legisladores e reguladores do mundo todo, mas o próprio debate público para entender que caminhos democráticos a gente pode alcançar. Outro tema que faz muito sentido discutir a regulação, acho que a Mariana falou rapidamente também, é a questão da inteligência artificial, que é uma ferramenta, né, que está no pano de fundo, na arquitetura do funcionamento de todas essas redes sociais. É a inteligência artificial, por exemplo, que faz uma moderação automatizada de conteúdo antes que as equipes de moderação dessas plataformas consigam chegar até o conteúdo que foi flagueado lá, que foi denunciado, ou que foi, né, que recebeu algum tipo de notificação. Como que a gente regula a inteligência artificial, né? É um debate multissetorial que precisa acontecer, mas que estabelecer regras, por exemplo, de transparência, né, de enfrentamento à opacidade sobre como os algoritmos e as ferramentas de inteligência artificial funcionam nas redes sociais também vai ter impacto na diversidade e na pluralidade do exercício da liberdade de expressão, mesmo que a gente não foque a regulação um conteúdo que pode circular e um conteúdo que não pode circular. Então, assim, a gente está falando de um debate que vai muito além do que a gente regular infraestruturas neutras, porque essas empresas estão longe de serem intermediários neutros, né? Eles são mediadores ativos da comunicação que está transitando nas suas redes, mas que num cenário de mistura, né, de combinação entre concentração de dados, essa mediação ativa dessas plataformas, com esse cerceamento do acesso à informação sobre como né, da ausência de transparência sobre como os algoritmos funcionam, como a inteligência artificial funciona, como os dados são usados para direcionar conteúdos para a gente, sem a gente ter uma regulação que de fato jogue luz e estabeleça regras democráticas para o funcionamento dessas empresas, essa combinação ela nos leva necessariamente a um controle cada vez mais privado dos fluxos de comunicação no debate público, e algo completamente diferente desse debate diverso e plural que a gente sempre buscou que a internet pudesse ser e que permite que a gente esteja aqui, né? Vocês estão no Rio, eu estou em Brasília agora, e a gente está usando uma plataforma para a gente poder trocar ideias e conversar sobre isso. Por fim, eu acho que tem uma pergunta que a gente também vai precisar responder nesse debate público que precisa ser feito sobre a regulação de plataformas aqui no Brasil, que é como que essa regulação vai ser feita, né? Me parece necessário e inescapável que a gente avance para a construção de um órgão regulador independente, né? Independente do governo de plantão que vai estar aí, que se espelhe em órgãos reguladores convergentes das comunicações que existem em países democráticos e que funcionam de uma maneira multissetorial, mas esses órgãos reguladores vão precisar trabalhar com base em legislações que vão ter que ser aprovadas nos parlamentos, portanto, vão ter que ser debatidas com o legislativo e com a sociedade em geral, e que também vão precisar ser permeáveis a essas outras camadas de inteligência que existem na nossa sociedade, que não é só o legislativo, o executivo e os técnicos do órgão regulador e as empresas, mas que é a sociedade, que é a academia, que é a comunidade técnica em geral, para que a gente pense aí em diferentes camadas de responsabilidade, numa agenda regulatória mais ampla, mas que possa considerar uma arquitetura que seja isso, normas gerais previstas no parlamento, iniciativas de autorregulação por parte das próprias plataformas, regras infralegais que possam ser estabelecidas por esse órgão regulador convergente e plena participação da sociedade para esses debates. No PL 2630, né, que é o projeto de lei de transparência, liberdade e responsabilidade da internet, tem a previsão, por exemplo, da figura de um código de conduta, que seria um elemento que poderia ser elaborado de uma maneira multissetorial pelas empresas e pela sociedade, e que poderia ser atualizado com uma frequência maior, para você não ter que mudar a legislação o tempo inteiro. Até porque quando a gente fala de leis para regular a internet ou para regular a tecnologia em geral, é muito ruim você detalhar muito essa lei, porque ela passa a engessar a inovação tecnológica que precisa acontecer também. Então, pensar
em instrumentos diversos como esse, que existem em outros países também. A União Europeia, por exemplo, desenvolveu a ideia do código de conduta com as plataformas para poder combater a desinformação. Então, a gente poderia pensar num mecanismo dessa natureza aqui também, que seria monitorado e acompanhado por esse órgão regulador. E, em última instância, né, se as empresas não cumprissem, o judiciário deve poder atuar nesse aspecto também, mas é um desenho regulatório complexo que a gente vai precisar enfrentar, né? Que vai precisar nascer de um debate público que não é simples de ser feito, e aí, para fechar, que eu acho que a gente vai pagar um preço aí pelo fato da gente não ter essa experiência regulatória das comunicações estabelecida no Brasil. Em outras áreas, nós vamos ter que fazer esse debate todo junto, né? Porque também não adianta a gente só discutir a regulação das plataformas e achar que a radiodifusão não interessa mais, porque ela interessa, né? A gente não tem aí uma quantidade enorme de políticos que são donos de meios de comunicação, de igrejas que exploram meios de comunicação, que estão ávidas por terem emissoras de rádio e emissoras de televisão. Então, a radiodifusão, por mais que a internet tenha ganhado um espaço muito relevante do ponto de vista do debate público, a radiodifusão continua sendo. Então, não dá para a gente deixar para trás essa agenda, acho que é uma agenda que a gente vai precisar enfrentar junto, e termino por aqui saudando iniciativas como essa, porque eu acho que é um trabalho assim de pautar aos poucos mesmo para a sociedade como um todo esse debate que a gente vai conseguir avançar. Por fim, deixo um convite para quem quiser conhecer a Coalizão Direitos na Rede, que é uma articulação que reúne mais de 50 entidades que trabalham com os direitos digitais. A gente tem uma campanha na coalizão que é uma campanha pela regulação das plataformas digitais, que a gente lançou no início desse ano. A gente segue com ela, tem bastante material no site da Coalizão Direitos na Rede, e lá no Comitê Gestor da Internet no Brasil a gente também está discutindo esse tema, e com o grupo de trabalho que você mencionou na minha apresentação, e que em breve deve publicar os primeiros resultados de um seminário que a gente realizou em setembro desse ano. Está disponível no YouTube para quem quiser assistir, foi bastante interessante. A gente começou a discutir diretrizes para a regulação de plataformas no Brasil, e em breve a gente deve soltar uma publicação, o resultado desse primeiro esforço de debate público. Mas é uma discussão que não pode ser feita de uma maneira só dada, ela precisa envolver todo mundo, mas eu acho que a gente precisa, assim, nessa virada do ano, com um novo parlamento, com um novo governo, dar um pontapé de uma maneira mais estruturada nesse debate na sociedade, para a gente não seguir ficando para trás dos momentos históricos, para que o Brasil também possa se fazer ouvir nesse debate internacional. É isso. Obrigada, Patrícia. Obrigada, E obrigada, eu sei que você já está aí no laço do seu. Não, posso ficar uns minutinhos, vamos lá, porque eu também falei mais do que eu queria. Então, eu vou abrir para perguntas, privilegiando aqui a Bia por causa do horário. Eu estou aqui, posso ficar mais um pouco depois. Alguém quer comentar alguma coisa? Obrigado. Oi, Bia, boa noite. Eu sou o Danilo, sou repórter da Rádio PUC. Bia, eu queria que você comentasse um pouquinho em relação à biblioteca de anúncios, que é uma criação recente, tanto da Meta quanto do Google, né? E se você acompanhou a criação da biblioteca, e hoje ela é de acesso público, qualquer um é capaz de ir lá, mas tem algumas limitações. Por exemplo, a gente, para quem não conhece a biblioteca, você entra lá e você tem acesso aos anúncios que foram veiculados, né, em funcionamento digital, mas algumas coisas não são tão transparentes. Por exemplo, quais são os critérios de seleção para direcionar os anúncios, enfim, tem umas coisas ainda obscuras. Mas eu queria que você comentasse iniciativas nesse sentido que me parecem boas, no sentido de avançar com a transparência, e de onde que vem a pressão para a criação desses mecanismos de transparência, né? Que tem um Estado que ele é colocado contra a parede pelo mercado financeiro, pelas big techs, e uma sociedade civil que às vezes tem dificuldade de acompanhar o debate porque o tema é difícil, é complexo. É isso. Obrigada, Danilo, né? Isso. Querem ver se tem mais alguém? Aí eu já respondo de uma vez, Patrícia? Mais alguém quer fazer pergunta para a Bia? Eu só queria também, você já deu um apanhado geral, né? Mas assim, a gente ia ter a Beth Costa hoje, mas como eu falei, ela está passando mal, ela acha que a Covid, foi fazer o exame agora.
Então, existe uma proposta da FENAGE, que é da Federação Internacional dos Jornalistas, né, de taxar as plataformas e redistribuir esse dinheiro entre jornalistas, veículos, etc., né, que seria uma tarefa bastante complexa, mas teria que ser via um órgão também nos moldes, né, que, enfim, na minha visão, deveria ser esse mesmo órgão para abarcar tudo, né? Mas aí eu queria saber também, na sua opinião, e, assim, se essa proposta da FENAGE é uma proposta que daria para juntar, talvez, com o PL da transparência, ou não, enfim, o que você acha disso, né? E a gente também tem aquele outro projeto que é o relator é o Ângelo Coronel, enfim, que o Grupo Globo, pelo menos, né, mas a NJ também entrou lá para pedir para incluir a questão do direito autoral, mas, a princípio, eu vejo esse direito autoral mais indo para as empresas do que para os jornalistas, né, ficando apenas com as empresas para elas decidirem o que vão dar para o jornalista. Então, também é uma coisa meio complicada. Uhum. Não, falar rapidinho sobre isso, inclusive esse ponto, Patrícia, sobre a taxação de plataformas para remuneração do jornalismo, também está previsto num dos artigos do PL 2630, né? Foi uma das coisas que acabou inserida lá numa das últimas versões do projeto de lei. Eu, pessoalmente, acho que a ideia de se taxar plataformas para redistribuir esse recurso e fomentar o jornalismo é fundamental, é algo que não é estranho ao nosso direito administrativo. A gente tem uma série de setores, determinados setores sendo taxados para fomentar outros, então a gente taxa, por exemplo, as telecomunicações para fomentar a comunicação pública. Então, considerando essa transformação toda que aconteceu do ponto de vista da migração dos recursos de publicidade indo para o digital e o impacto que isso teve na produção jornalística, eu acho que é bastante relevante considerar essa possibilidade e acho que a proposta que a FENAGE desenhou junto com a FIJ, né, com a Federação Internacional dos Jornalistas, é um modelo mais interessante do que o modelo que está previsto no PL 2630. É um modelo de você taxar a partir de lucro as plataformas, e esse recurso ir para um fundo e esse fundo ser distribuído para fomentar essa diversidade e essa pluralidade jornalística a partir de critérios pré-estabelecidos, né? O modelo que está colocado no PL 2630 é um modelo de remuneração por direito autoral, o que, na nossa avaliação, acaba concentrando ainda mais os recursos nas grandes empresas de jornalismo, em vez da gente democratizar o acesso a esses recursos e poder fomentar uma diversidade, uma pluralidade ainda maior. Porque a tendência, isso a gente está vendo, inclusive, em alguns países que fizeram esse tipo de aposta, né, de modelo de taxação de plataforma para remunerar o jornalismo, como a Austrália, por exemplo, em que as plataformas preferem fechar um acordo de remuneração pelo uso de conteúdo jornalístico de 3, 4 grupos de comunicação. O resto elas não veiculam, ou seja, todo o jornalismo independente, né, que justamente a internet permitiu nascer, fica fora dessas redes sociais e você coloca mais dinheiro naqueles que já são grandes, né? Então, me parece que é um debate que também requer ser aprofundado, inclusive com a categoria como um todo. Por isso que lá na Coalizão Direitos na Rede, a gente, inclusive, se opôs a esse artigo no PL 2630, não por uma oposição à ideia, mas por entender que ele colocado da maneira como ele está ali, ele cristaliza um modelo baseado no direito autoral que não é o modelo que a gente acha que poderia promover uma democratização maior do acesso aos recursos da taxação dessas grandes empresas, que, do ponto de vista da ideia geral, acho que é algo que faz todo sentido a gente avançar. Sobre as perguntas do Danilo. Danilo, a questão da biblioteca de anúncios, ela, enfim, foi para ela nascer enquanto ferramenta, foi uma luta gigante, né? Porque uma das coisas que as plataformas menos querem dar transparência é dos recursos que elas ganham com impulsionamento e do recurso que elas usam, que elas ganham com anúncio. Aqui no Brasil, inclusive, foi necessária uma campanha bem grande da sociedade civil que foi feita no contexto pré-eleitoral, no começo desse ano, para garantir que a biblioteca de anúncios do Google, por exemplo, incluísse os candidatos, os anúncios publicados por candidatos a deputado estadual e a governador, porque ela ia
basear a biblioteca de anúncios só nos candidatos da esfera federal, né? E aí, com uma quantidade enorme de candidatos a deputado estadual, né? Nos 27 estados, mais os candidatos a governo, não ia existir transparência nenhuma sobre esse tipo de anúncio, precisou acontecer uma pressão grande da sociedade civil para que isso fosse incluído. Então, todas essas ferramentas concordo com você, que é muito aquém do que a gente precisa para, de fato, compreender o volume de recursos que está circulando nesse ambiente. A gente teve, no segundo turno das eleições, se a gente for olhar só para a agenda presidencial, da campanha presidencial, volumes milionários de anúncios em propaganda circulando numa coisa assim, que você entrava para ver uma receita no YouTube, você estava lá vendo anúncio de candidato a presidente da República, né? De tanto dinheiro que foi colocado ali, principalmente no YouTube e no Facebook. Lucraram absurdamente com as eleições e acho que nem tudo foi transparentado da maneira que a gente gostaria. E aí, o debate de transparência, às vezes a gente precisa focar nas grandes, eu concordo que elas têm o maior número de usuários, elas movimentam maior volume de recursos, mas a gente tem uma diversidade de plataformas que não tem regra de transparência nenhuma, né? Se a gente acha ruim, por exemplo, e frágil o relatório de transparência da Meta, porque ele não é discriminado por Brasil, então você entra lá e você vê assim, então tá bom, a Meta removeu não sei quantas contas por violação da política de discurso de ódio, mas quantas foram no Brasil? Não tem, né? E mesma coisa em outras plataformas, né? Que em geral fazem esses relatórios de uma maneira globalizada. O próprio PL 2630 estabelecia uma série de dados que precisariam vir discriminados em relação ao Brasil, e não à toa foi um dos artigos mais que as plataformas bateram e lutaram contra lá, porque não queriam que elas não queriam ganhar essa obrigação de transparência discriminada em relação aos dados dos brasileiros. A gente precisa olhar para essas grandes, mas tem uma quantidade grande de plataformas que estão crescendo, né, que estão ganhando mais usuários, que estão avançando, que não tem nenhuma regra de transparência, né, que não publica nenhum tipo de relatório, que não atende à justiça brasileira, que não responde aos órgãos de regulação, por exemplo, a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que existe aqui. Então, eu acho que a gente só vai conseguir estabelecer, de fato, um cenário democrático para a operação dessas empresas em qualquer lugar, se a gente conseguir um modelo de regulação. Porque se depender da vontade delas em serem transparentes sobre essas questões, ou da pressão que a gente vai ter que fazer sobre elas para elas passarem a ser transparentes, isso vai demorar décadas, né? E nem sei se a gente vai alcançar isso no caso de todas as plataformas. Agora, o debate, ele está crescendo internacionalmente. Outros órgãos, além dos estados nacionais e da sociedade civil, têm pressionado as plataformas sobre isso. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, por exemplo, fez uma série de debates no semestre passado, que foi intitulado Diálogo das Américas, que era para olhar o ambiente do debate público nas redes sociais e deve estabelecer em breve uma série de recomendações para essas. Já tem resoluções da Comissão Interamericana, da Relatoria para a Liberdade de Expressão da CIDH, mas a comissão deve publicar um novo relatório sobre isso nos próximos meses. A Unesco já publicou um documento sobre transparência de plataformas, sobre diretrizes para a transparência das plataformas, que foi lançado no começo desse ano, e vai realizar em fevereiro, na França, na sede da Unesco, uma conferência global sobre democracia e internet para discutir essa questão das redes sociais com foco na regulação das plataformas. Então, tem outros espaços multilaterais também que estão pautando esse tema, além dos estados nacionais individualmente, da pressão que a gente precisa fazer enquanto sociedade civil. E se tem uma coisa que não é para a gente celebrar, que é para a gente lamentar muito, mas que nos ajuda nesse debate, é que a cada momento de teste que essas plataformas são submetidas, elas falham, né? Então, assim, nas eleições, elas fizeram um acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, se comprometeram com um monte de coisa. Quem monitorou as redes viu o quanto que isso não foi entregue do ponto de vista de preservar a saúde e a integridade do nosso sistema eleitoral.
Então, não é para comemorar, porque o impacto disso é extremamente negativo para a nossa democracia, mas serve de alerta para várias pessoas que às vezes não estavam olhando para essas pautas e que começam a olhar nesses momentos. Então, eu acho que a eleição nos ajudou nesse sentido também. O que aconteceu na própria pandemia da Covid, que foi uma tragédia, também nos ajudou a reforçar a necessidade de regulação de plataformas, e acho que tem diferentes atores olhando para isso. A gente não tem mais só as organizações da sociedade civil que trabalham com direitos digitais ou o CGI. A gente tem, por exemplo, um movimento de saúde muito preocupado com o que está acontecendo, querendo discutir regulação de plataformas. Esse tema vai estar na semana que vem, num debate que vai estar acontecendo da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, da Abrasco. Outras áreas, proteção de infância, por exemplo, muito preocupado com esse tema. Então, cada vez que outros setores vêm, agenda ambiental, se a gente olhar a quantidade de desinformação que existe sobre meio ambiente, então você tem comunidades indígenas, movimentos que trabalham com direitos dos povos indígenas, olhando para a agenda da desinformação também. Então, quando a gente consegue alargar dessa maneira o espectro do debate, eu acho que fica mais fácil da gente pressionar não só o parlamento, para ter legislações em relação a isso, mas o executivo para pensar na ideia de um órgão regulador, porque a criação de qualquer novo órgão regulador depende de uma decisão do executivo, e também para a gente pressionar as plataformas por mudanças também. Mas, como a gente está falando de gigantes globais, eu acho que o poder dos estados precisa entrar em cena, porque se depender só da gente, da sociedade civil, vai ser muito difícil. Bom, gente, mais alguma pergunta para a Bia? Bia, a gente vai te liberar então. Eu queria te agradecer muito pela participação e a gente depois eu entro em contato com você para. Tá bom, eu que te agradeço o convite, obrigada por pautarem, obrigada a ABI também por pautar esse tema que é muito relevante e a gente segue em contato. Obrigada, pessoal. Foi um prazer, Mariana. Desculpa fazer essa coisa bem mal educada de sair antes de terminar. Tchau, Bia. Prazer. Eu acho assim, que dá para a gente pensar em algumas coisas. Falando especificamente de regulamentação, existem modelos que vão tratar de uma regulamentação ex ante, né? Então eu me antecipo a alguma coisa, estabeleço regras e vejo, né, a conduta daquele agente, né? E por outro lado, eu vou falar de alguma coisa que eu vou tratar depois que acontece. No entanto, existe uma grande discussão hoje, se a gente pensa em novas tecnologias, desse momento certo, né? Qual seria o timing adequado para você estabelecer regras? Porque se você estabelece regras muito antecipadas, talvez elas não sirvam. E, ao mesmo tempo, se você estabelece regras muito tempo depois, e talvez seja isso que a gente, né, que a Bia falou, que a gente vai ter que lidar com olhar para talvez uma regulação de mídias tradicionais, alguma coisa que já está estabelecido aí. Então tem essa dificuldade também. Eu não posso deixar passar muito tempo, mas ao mesmo tempo, e falando de tecnologia, é difícil talvez estabelecer essas regras antecipadas. E aí, né, eu posso pegar o exemplo da publicidade, que é a área que eu me concentro mais. A gente também consegue pensar que, se a gente olha para a Constituição, se a gente olha para o nosso arcabouço normativo de hoje, a gente tem diplomas que são, né, que têm princípios, que têm normas que são bastante abertas. Então, quando a gente começa a olhar, por exemplo, para essa questão de publicidade digital, muita coisa se resolve com o Código de Defesa do Consumidor, por exemplo. E talvez a gente não precisasse pensar em regulamentações específicas para publicidade enganosa ou abusiva em ambiente digital, porque aquilo que foi pensado no Código de Defesa do Consumidor se mantém aplicável, porque eu tenho uma lei que é principiológica. No entanto, mesmo essa lei, que é aberta, que é principiológica, mas que é da década de 90, né? A gente tem aí mais de 30 anos de Código de Defesa do Consumidor, mesmo ela sofre atualização. Então, tem uma atualização recente que diz respeito ao superendividamento,
do consumidor, então isso foi preciso alterar ali a própria legislação para a inclusão do que é esse consumidor super endividado e como tratá-lo, como protegê-lo, assim como tem toda uma proposta de alteração do Código de Defesa do Consumidor para endereçar questões que estão ligadas aí ao mercado digital. Mas essa é a pergunta de milhões, né? Em que momento eu vou regular? Mas ao lado disso, eu acho que a gente pode olhar para esse arcabouço normativo que já existe e que contempla muita coisa. E que talvez a gente, né, possa revisitar e entender o que pode ser usado, o que pode ser aplicado. Né? É mais fácil fazer isso, talvez, em termos de autorregulamentação. É muito mais fácil para o CONAR, por exemplo, estabelecer novas regras, porque a gente está falando de autorregulamentação, a gente não está falando de um processo legislativo que, por si só, é demorado.